E nós voltamos com Revista Novo Tempo, com um recado especial para você que nos acompanha no estado do Ceará, porque neste final de semana, as cidades de Juazeiro do Norte e de Fortaleza recebem a Caravana Novo Tempo, que tem a participação de apresentadores da TV e cantores da gravadora Novo Tempo. No sábado, a programação acontece em Juazeiro do Norte e começa às 5 horas da tarde no ginásio da cidade, que fica na rua Catalão da Paixão Cearense, no bairro Triângulo. Se você mora próximo aí dessa cidade, fica aí o convite. Agora, no domingo, a caravana acontece em Fortaleza, às 4 horas da tarde, no ginásio Paulo Sarazate. Então, você que mora em Fortaleza não pode perder a programação aí no domingo, repleta de louvor, adoração, testemunhos de vidas transformadas. Bom, nesse dia muita gente parou por conta do feriado de finados e não é fácil lidar com a morte. Por isso, registrar histórias é uma forma de manter viva a memória de pessoas que nós perdemos. É exatamente o que faz a revista Adventista, que há 110 anos tem registrado a trajetória de milhares de homens e mulheres que, apesar do vazio das lágrimas que deixaram, suas memórias inspiram a nossa caminhada. Veja agora o documentário produzido pelo jornalista Márcio Tonetti. O meu pai, ele era muito brincalhão, os que conheceram sabem disso. Ele chegava e falava, vou ver se o meu nome está aqui. Ele olhava e nunca encontrou o nome dele, né? Via dos outros amigos, dos conhecidos. E quando apareceu o nome dele, depois do seu falecimento, apareceu o nome, mas ele não estava presente para poder ver se realmente era de fato aquilo que tinha acontecido. Meu pai ele foi um assíduo leitor da revista Adventista, desde os primórdios. Sempre que eu conheci, ele sempre lia. Mas quando chegava, a primeira coisa que ele queria, isso sempre me gravou bem na mente, era a sessão de memórias. Nossos leitores têm um carinho muito grande pela sessão Memória, que antigamente se chamava Dormir no Senhor. E alguns anos atrás, cerca de 5 anos, nós resolvemos fazer uma reformulação na revista e preparamos uma edição especial. Ficou uma edição bonita, mas como era um número especial, nós não colocamos essa seção. E muita gente recebeu essa revista para ver como ficaria a revista depois da reformulação. Recebemos muitos contatos aqui de pessoas reclamando se iríamos tirar a seção. Na verdade, não estávamos pensando nessa possibilidade, mas mesmo que quiséssemos tirar a sessão, seria difícil devido a essa reação dos nossos leitores. Dificilmente isso vai sair dos jornais ou das revistas, porque as pessoas gostam de olhar lá e ver que o nome daquela pessoa que ela ama está ali. E nós temos até alguns casos curiosos aqui de leitores mais tradicionais da revista que costumam colecionar essa parte da revista aí para poder manter aquela ideia de continuidade, de proximidade também dos seus amigos que se foram. E alguns casos ainda mais curiosos nós temos de leitores que prepararam o próprio obituário. Ele escreveu e pediu que o filho guardasse a cargo dele para não deixar em branco, que ele queria que saísse na revista Adventista. E isso ele fez vários anos antes? Nossa, muitos anos antes. Eu achava interessante, mas quando faleceu mesmo, é que eu fui ver.
a cartinha e a foto, né? Era a primeira coisa que ele via na revista. Ele tinha mesmo carinho com isso aí. Para ver se tinha amigos, alguém conhecido, né? Que tivesse falecido. Aí ele olhava primeiro, depois recortava se tivesse algum conhecido, algum pastor, né? Eu gosto de folhear essa revista e ver a foto dos dois juntos. Meus pais, os últimos anos, eles estavam separados. Mas eu acho que dentro do coração da gente, nunca. Eles não estão separados. Tanto é que eu fiz questão de que saísse a foto deles, os dois, na mesma página. Eu creio que as pessoas valorizam bastante esse espaço, porque por meio deles elas podem acompanhar a vida dos seus amigos e também ficar sabendo de alguma perda. E também é um espaço que preserva a memória, que aproxima as pessoas, que cria um senso de comunidade. As pessoas têm muito interesse em acompanhar, ou até, no caso de se noticiar falecendo, né, no sentido de que é um divisor importante, né, para as pessoas acompanharem esse sentido da vida, né? Quem foi, quem deixou de estar junto. Às vezes até uma forma também de preservar algo que marcou, vamos dizer assim, de uma forma saudável, de uma forma boa para as pessoas, para o bem comum. Esta sessão de memória faz a gente lembrar de fatos que às vezes estavam esquecidos, né? Igrejas, os pioneiros que fundaram tal igreja ou aquela outra igreja, os pastores que foram falecendo. É uma tentativa de preservar a memória dessa pessoa, a presença dessa pessoa, o que ela registrou nessa história, na história de vida da família ou dela mesma, e deixar isso marcado, né? Quando você registra, você escreve, você sistematiza isso. Quando alguém que morre é colocado no jornal, numa revista, enfim, isso dá um ponto de importância, porque as pessoas morrem e ninguém coloca em lugar nenhum. Então, quando eu faço questão, isso diz assim, não, o meu pai, né, o meu morto, que essa pessoa que eu quero que esteja anunciado em algum lugar. A memória é diferente de você lembrar. Eu lembrei de alguém. A memória é você trazer um testemunho de vida, uma pessoa que marcou a história, como se fosse uma inspiração para você, e você rega de esperança. Então, não é uma lembrança só, eu lembrei de alguém e acabou, né? De uma dimensão mais cognitiva. É uma dimensão que traz sentido para você. Sentido, por exemplo, diante de uma situação difícil, vou lembrar de alguém que enfrentou algo semelhante, eu vou perseverar, vou ter esperança. Então, é algo que toma mais a nossa existência do que somente uma dimensão cognitiva, que é a lembrança. A memória é o que nos move. Veja, todo mundo tem medo de perder a memória, né? As perdas de memória são demências, chama demência, né? Então, a memória, ela nos move e ela conta a nossa história. Eu poderia dizer que grande parte da religião cristã ela é vinculada à ideia de memória. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, dos ritos cristãos mais importantes que se vinculam a Cristo, que é bem interessante notar que o vínculo também é com a morte de Cristo, nós temos o batismo e nós temos a Santa Ceia. Os dois ritos, eles são formas de memória. Se nós formos para Hebreus é uma grande galeria de memórias, a galeria da fé. Pessoas que viveram, deixaram a sua marca, deixaram o seu testemunho, e o fim do capítulo diz, eles não alcançaram a promessa. Eles não receberam nada numa espécie de um céu, eles estão descansando. Mas o início do capítulo 12 diz que nós agora, tomados pela memória dessas pessoas, nós estamos sendo rodeados por uma nuvem de testemunhas. É como se as memórias dessas pessoas estivessem ao nosso redor, nos motivando a avançar na caminhada cristã, na nossa própria jornada de fé e de vida. Então, aquilo que elas viveram, ela tem parte também na nossa vida hoje, na medida que nós nos lembramos do testemunho de fé que elas deixaram. Deixar de ter essas memórias é esquecer a história, né? A nossa história.
E agora no estúdio nós vamos receber o pastor Denis Versiani, ele é barítono também do Quarteto Arautos do Rei, e a gente vai falar um pouco sobre a morte e a ressurreição. Denis, seja muito bem-vindo ao Revista. Obrigado, Leite, é um prazer estar aqui no Revista também, viu? Bom, a gente falou sobre morte, né, nessa reportagem aí do Márcio Tonetti, e a pergunta que muita gente pode estar assistindo a gente agora pode ter é: a esperança na morte, ela é o fim da existência? Olha, Leite, a morte seria o fim, era para ser o fim. Quando os nossos pais pecaram no Jardim do Éden, quando Deus os criou, era para aquele momento ser o fim da humanidade, era para a morte ser eterna, era para eles terem um final para sempre, não existirem mais. Mas graças a Deus não foi o fim, Jesus veio para dar um fim nisso. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que a morte ela é o salário do pecado, é a parte final, é o final de uma vida de sofrimento, de dor, de separação de Deus. A morte é a não vida, entende? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é a passagem para uma esfera superior de existência, a morte é o oposto da vida. A vida é um dom de Deus. Quando o ser humano se afastou de Deus, ele se afastou da fonte da vida. Só que Cristo veio aqui para morrer essa morte, a morte eterna, essa não existência eterna. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo, Deus amou a gente de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a morte não é o fim, a gente vai morrer aqui, a gente vai passar por essa experiência aqui, mas Cristo veio morrer para que, quando Ele voltar novamente, nós tenhamos vida e vida eterna de novo. Então, assim, a gente pode ter esperança de uma coisa: aqueles nossos queridos que, quando morrem, fecham seus olhos, é como se tivesse passado um segundo e eles abrem os olhos de novo para poder ver o nosso Salvador voltando e levá-los para a vida eterna. É como a gente dormindo numa cama, né? A gente dorme e a gente não percebe o tempo passar, de repente a gente acordou com o corpo descansado. A morte é a mesma coisa. Bom, a gente está falando aqui com o Denis sobre esse tema da morte, de ressurreição, etc., principalmente porque dia 2 de novembro, né, sexta-feira, é o dia de finados aqui no Brasil, e também porque nesta quinta-feira, dia 1º de novembro, o Quarteto Arautos do Rei, do qual o Denis faz parte, lançou um clipe chamado Chora, inclusive aproveitando esse momento, né, do dia dos finados, muita gente pensando sobre os seus queridos que se foram, etc. Eu tenho uma pergunta para você, Denis, baseado nessa música nova dos Arautos, nesse clipe, que você em casa pode encontrar aí no YouTube da gravadora Novo Tempo, só procurar lá, Chora é o nome da música. Muitas músicas falam sobre enxugar as lágrimas, tem até uma música mais antiga dos Arautos que fala nunca mais as lágrimas, etc. Essa música específica dos Arautos se chama Chora. Tá falando isso, olha, chore. Você falou da importância de chorar, né, nesse momento. Como é que é o objetivo dessa música ao falar para as pessoas que vão ouvir, chora, pode chorar? Olha, essa música ela foi baseada, Leite, num sermão do pastor Ivan Saraiva, que analisa justamente a realidade do sofrimento humano. Às vezes a gente tenta romantizar, adocicar demais o evangelho, né? Ah, Deus te ama, você é amado por Jesus, aquele negócio todo. E às vezes a gente tem medo de abordar essa temática. Mas uma coisa é certa: nesse mundo nós vamos morrer, nós vamos sofrer. A morte, inclusive, é o estágio final do sofrimento humano. Então a gente não tem que ficar romantizando a coisa. A gente precisa entender que nós vamos sofrer. E muitas vezes nós vamos rogar a Deus, e por incrível que pareça, pode parecer que Deus esteja com a porta trancada do lado de dentro. Só que é o seguinte, a ideia dessa música é a seguinte: você precisa aprender a sofrer. Só que enquanto você sofre, porque o sofrimento é inevitável, você vai ter que chorar, só que derrame as suas lágrimas no colo de Jesus. Pode não parecer que Jesus está do lado. Tem essa frase dentro da música, né? Faz com que as suas lágrimas caiam no colo de Jesus. Porque às vezes pode até não parecer que Jesus esteja lá do seu lado. Só que mesmo que você não sinta a presença dele, ele está. E acredite, ele está chorando junto com você, porque afinal, ele morreu na cruz para te salvar. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Então, assim,
A gente pode se sentir sozinho, pode se sentir desamparado, a gente pode sentir que os nossos problemas, as nossas dores não têm cura, não têm solução, mas Ele está lá e um dia Ele vai resolver o nosso problema. Um dia Jesus vai colocar a gente no colo e vai explicar para a gente tudo aquilo que a gente não teve resposta. E o seu abraço, o seu carinho vai fazer com que as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas feridas, as nossas doenças físicas, mentais e emocionais caiam por terra. É aquele toque curador de Jesus. E eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer. Mas até lá, a gente precisa aprender a sofrer e a confiar num Deus soberano que permitiu o sofrimento, porque também confia na gente, sabe que a gente pode vencer. Muito bem. Tanto essa música e esse novo clipe dos Arautos do Rei, com o tema, né, Chora é o título dessa música, quanto outras coisas, como uma reflexão do pastor Ivan Saraiva, entre outros temas para você refletir sobre a questão da morte, a ressurreição, estão disponíveis no site biblia.com.br. Lá você vai encontrar materiais, vídeos e o novo clipe dos Arautos do Rei, todos sobre essa temática. Não sei se de repente você está passando por um momento difícil ou se alguém que você ama, querido, faleceu há bastante tempo ou há pouco tempo. Entre no site biblia.com.br, você vai encontrar esse clipe dos Arautos e muitas outras coisas relacionadas com essa temática para que Deus possa falar ao seu coração. Denis, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Revista Novo Tempo, Prazer viu? Enorme, viu, Leite? E que a gente possa ter essa esperança de que um dia todas as nossas dores vão acabar, porque o nosso Salvador um dia vai voltar para reestruturar, restaurar aquilo que Ele criou, que é a vida eterna, livre do sofrimento, livre da dor, livre da morte. É isso aí. Bom, e o Revista Novo Tempo de hoje chegou ao fim. Se você quiser rever alguma reportagem, você já sabe, basta ir no nosso blog novotempo.com/jornalismo. Temos também as nossas redes sociais. Anota aí, se você ainda não nos segue, @ntjornalismo no Instagram e no facebook.com/ntjornalismo. E sem esquecer dos nossos parceiros da comunicação adventista, noticias.adventistas.org, revistaadventista.com.br e news.adventist.org. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem aqui no Revista. Um bom descanso para você. Tchau, tchau.